E num dos lugares por onde passei, eu fui com a família, mas quando foi a Luxemburgo eu fui só. Me deixaram num hotel hospedado e 3h20 da manhã alguém tenta arrombar a porta. O homem não falava inglês, o homem não falava francês, ele falava provavelmente Luxemburgo, que é uma língua local. E eu fiquei desesperado. Pensei, eu sozinho, o cara não sei o que ele está falando. Eu já tentei, pelo menos, que ele ouvisse a minha voz e ouvisse alguma coisa para que ele descobrisse que o quarto não era o dele. Mas ele continuou batendo durante 10 minutos. E eu falei, alguém da administração do hotel vai aparecer, ninguém apareceu. Tentei ligar para a recepção, estava mudo. Abri a porta, eu estava no 2º andar, abri a janela. Olhei, era alto. Eu não sei voar. Imaginei fazer uma Teresa e descer pela janela. Pensa numa situação difícil. E eu tinha o número do hotel, mas não conseguia ligar, então eu ligo para um pastor na Inglaterra, pastor Jackson, e peço o Jackson para ligar para a recepção do hotel para ver o que está acontecendo. E ele ligou, agora mesmo veio o recepcionista e diz, quem está batendo aí? Eu falei, agora é o senhor, mas tinha um homem aqui. E ele me disse, mas cadê o homem? Eu falei, quem pergunta isso sou eu, essa falha é minha. Eu queria que o senhor visse a câmera. Ele disse, não tem. E aí eu consigo falar com o pastor que me recebia em Luxemburgo. E nisso vem todo mundo para o hotel. E no final me parece que foi um cara que bebeu demais. E que provavelmente achou que eu fosse a esposa dele. No quarto errado. E até quando eu vou para o exterior, vira comédia. Mas graças a Deus deu tudo certo. Liguei para minha mulher, filha, quase morri. Mas o pastor disse algo. De Luxemburgo eu fui a Bruxelas e vi o terror que o terrorismo impõe. Para entrar no aeroporto, há um clima de guerra. Eu louvo a Deus por nós vivermos num país pacífico como o nosso. Às vezes é verdade, até pacífico demais. Mas viver naquele ambiente de terror, hoje no aeroporto de Bruxelas, se você for apanhar alguém que está chegando num voo, você não pode entrar mais no aeroporto. Só entra quem embarca. Quem vai pegar alguém é obrigado a aguardar este alguém do lado de fora. É uma coisa horrorosa, certo? E todo esse movimento dos refugiados está levando isso cada vez mais longe. Então, ore, porque a corrupção é um mal horroroso, e é verdade, mas o terrorismo é bem pior. Eu fiquei impressionado com aquilo que vi. Vi muitas coisas boas, é verdade, mas também vi muitas coisas ruins. Mas abra a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo de número 8, versículo de número 3. Nós vamos ler 2 textos. João 8, 3 e depois Mateus 7, 24. Apenas o início do versículo 3 do capítulo 8 de João. João 8, 3 diz assim: Então, os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada
em adultério. Você pode ler comigo? Está aqui, ó. Então os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério. Mateus capítulo 7, versículo 24. Mateus 7, 24 diz assim: todo aquele, pois, que ouve as minhas palavras e as põe em prática, será comparado a um homem prudente que edificou a casa sobre... Preste atenção no 26. Mas todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as põe em prática, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre... Versículo 25. Desceu a chuva. Versículo 27. Desceu a chuva. Versículo 25. Correram as torrentes. Versículo 27. Correram as torrentes. Versículo 25. Sopraram os ventos. Versículo 27. Sopraram os ventos. Versículo 25. E batendo com ímpeto contra aquela, e versículo 27, batendo com ímpeto contra aquela, versículo 25, contudo não, versículo 27, e ela, feche os seus olhos. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, eis aqui a Tua palavra, continua falando conosco. E usa-me como um canal de bênção nessa hora. Pelo poder do nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém? Amém. Alguém, quando vem expor a palavra de Deus, ele tem alguns desafios que eu estou enfrentando agora. Vencer o nervosismo, controlar minhas emoções, procurar ser o mais claro objetivo para transmitir aquilo que Deus colocou no meu coração. Criar na igreja e num ambiente que eu estou ministrando uma unção e um momento muito especial, onde o Espírito Santo vai agir. Também é uma responsabilidade do pregador, não apenas do louvor. Mas aquele que ouve tem também algumas responsabilidades. E a maior delas é permitir com que a palavra entre no seu coração e faça com que você não seja apenas um ouvinte, mas um praticante. O texto em que lemos, primeiro eu li a história de uma mulher. E ela diz... A história diz assim: e trouxeram-lhe uma mulher apanhada em... Deixa eu falar uma coisa para vocês. Você acha que esta mulher não sabia que o adultério era errado? Você acha que ela não tinha conhecimento disso? Você acha que ela cometeu isso por ausência de informação? Ou será que ela sabia que adultério era errado e mesmo sabendo que era errado, ela praticou? O que você acha? Ela não é uma menina, ela é uma mulher que está se relacionando com um homem que não é o dela. Ou ele é de outra, ou ela é de outra. Eu não sei, não sou obrigado a saber tudo. Eu só sei que a dona estava em adultério. Por quê? Porque o Satanás entrou nela. Foi? Ela foi adulterar por quê? Por quê? Porque ela... Isso! Ela sabia que era errado. Ela se deitou por quê?
Quando você olha ela indo ser apedrejada, a gente fica com dó. Não fica? Coitada da dona. Coitada. Mas à noite, botou para quebrar. Isso, garoto, vai embora. Vambora, menino, me pega, me pega, me pega, me pega. Mas agora a casa caiu, porque uma hora a casa cai. É ou não é? É assim que funciona. Então eu olho para esse texto e eu também, quando leio, fico com pena dela. Eu só não fico com muita pena porque eu já sei o final, que Jesus entra na vida dela. Mas eu vejo que essa mulher tem a mesma dificuldade que nós temos. Fazer a coisa certa. É ou não é? A gente sabe que está errado. Sabe ou não sabe? Sabe, você sabe. Você sabe, não fica olhando para mim assim não. Você sabe que não deve fazer, que não deve mexer, que não deve olhar, que não deve falar. Você sabe, você sabe, você sabe. Mas você mexe, você olha. Por quê? Porque é difícil, pastor. O senhor entende? Era difícil para a dona também. E aí eu vou para o segundo texto, onde o texto diz assim, né? Todo aquele que ouve as minhas palavras e as põe em prática, será semelhante a um homem que construiu a sua casa sobre... E todo aquele que ouve as palavras e não as põe em prática, será semelhante àquele que constrói sua casa sobre a... Bom, preste atenção nisso aqui, porque na verdade esse texto generaliza os ouvintes, põe os ouvintes no mesmo pacote. O que a Bíblia está dizendo é que todos ouvem a mesma coisa. Aos ouvintes vai toda a informação. Eu sei que hoje muitas vezes nós concorremos com o celular durante a pregação. É ou não é? Concorremos muitas vezes com o cansaço durante a pregação. E não é de hoje. Tinha um menino ouvindo Paulo que dormiu. Se Paulo estava pregando e o cara dormiu, imagine eu. Uma risada engraçada. É. Você está entendendo? A distração, você tem que vencer o cansaço. Você tem que vencer o interesse de olhar seu WhatsApp. Que às vezes já está aí. Agora mesmo ele toca de novo. Não fala nada contigo. Não é o Satanás. Isso aí é o Satanás, estou falando para você. Você não presta atenção, porque na hora do culto não é para você estar olhando outra coisa. É ou não é? Eu estou fazendo uma igreja lá em Xerém agora, pastor, eu vou pintar as paredes tudo de preto. Tudo de preto. Só vai ter iluminação aqui em cima, tudo preto. Por quê? Se um cara acender o celular dentro da igreja, com tudo escuro, porque hoje a gente tem que fazer malabarismo para as pessoas escutar as palavras de vida eterna. Olha só, a gente prega para ajudar o indivíduo para o céu e ele está olhando no WhatsApp. Mas preste atenção, o texto está dizendo aos ouvintes, todos os que ouvem. Ele não estabelece idade, classe social, ele não estabelece nada. Ele diz, todos aqueles que ouvem. Só que os ouvintes se dividem em duas classes. A classe dos que
vão pôr em prática, e as classes do que não vão pôr, e os que vão pôr em prática vai ter uma vida muito mais fácil. Não tem vento, não tem corrente, não tem nada, não tem tempestade, é só molezinha e melzinho na chupeta. Amém? Não, vai ler o texto. Os que ouvem e obedecem são semelhantes à casa construída sobre. Vem a tempestade, vem as torrentes, vem os ventos, e ela não, porque obedecer não te deixa imune às crises, só te dá condições de ficar de pé em meio às tempestades. Tem gente que acha que porque eu obedeço não dá nada de errado. Menino, vai ler isso, tem tempestade para você. É ou não é? E aliás, para crente, se tem uma coisa que é com fartura, é tempestade. Pode te faltar dinheiro, é ou não é? Pode faltar muita coisa nessa vida. Um amor, pô, falou para ontem, o dia dos namorados. A quantidade, eu fiz questão de olhar para ver quantos levantou a mão. Eu achei que eu estava num país onde as mãos eram amputadas. Quando eu olhei para trás, só vi umas 5, fiquei até com vergonha de levantar a minha. Falei, levantar a mão aqui deve ser pecado, é ou não é? Mas, olhe só, a grande diferença não é que quem obedece, ouve, não vai viver crise, não vai ter problema. O texto diz que correntes, tempestades, ventos vão bater contra nós, mas nós não vamos cair. Só que o texto diz que nesse grupo tem a turma que escuta, gosta, ri, mas não faz nada. Volta do jeitinho. Nossa, que culto bom. Engraçado isso aí, gostei, viu? Qualquer hora eu volto. Aprendeu o quê? Aprendi nada, só ri pra caramba. Pra casa viver a mesma vida, não botar nada em prática, não adianta nada, isso é uma palhaçada. É assim que funciona. E aí eu quero voltar para a mulher, porque eu não quero falar desse texto de Mateus. Eu só quero explicar a você que a palavra vem. Ela vem. Certo? E ela vem para todos dando uma direção. Agora, quem escolhe seguir a direção é você e eu. Certo? Amém? Amém. Essa mulher sabia que adulterar era errado? Sabia? E ela fez o quê? Adulterou. Mesmo sabendo que era errado. E deram um flagrante na dona. Pegaram ela no ato. Sim. Provavelmente ainda na cama, se trocando. Não sei. Ana, pastor, como é que foi? Podia ser parecido das coisas que a gente faz de vez em quando. Ela estava fazendo com um homem que não era dela. Certo? E chegou, pegaram ela no flagrante. Gente, e Satanás é tão sujo, que cadê o homem que estava com ela? Sumiu. Sei lá se pulou janela. Sei que o cara vazou. Deixou a dona na pista, sozinha. Ana, podia falar, não, vou sumir. Ana, vou morrer também. Porque ele também era adúltero. Era ou não era? O que você está querendo dizer? Que é isso que vai acontecer com você. As pessoas levam você para o fogo. E na hora de queimar, vai embora. E você queima sozinho. É ou não é? É, meu filho, é assim que funciona. O cara rapou fora, pegaram a mulher. Flagrante. Mão na cabeça. A senhora pecou, adulta, não sei nem se deixou ela vestir as roupas. Vamos apedrejar. Se tem uma coisa, gente. E era crente, hein? Escriba e fariseu.
que crente faz com fartura é tacar pedra. Porque apedrejar o erro dos outros dá um conforto no nosso. Não dá? Dá. Quando você encontra alguém que tem um pecado maior que o... Ai, é tão bom. Que parece que nós somos... Isso. Eu não roubo. Ladrão tem tudo que morrer. Boa sentença. Eu não adultero. Porque quando aparece um pecadão, gente, dá um conforto em nós. Que eu olho e digo, tô bom. Nem faço isso. Qual é o pecado que leva para o inferno? É todo mesmo? Sério? Isso aí. Isso acabou de botar você no inferno com a sua própria boca. É ou não é verdade? Porque todo mundo tem pecado, mas quando alguém peca, gente, se tem uma coisa que eu aprendi nessa vida, é que o indivíduo espiritual, de verdade, ele sabe qual é o preço da espiritualidade, pois ela é muito alta, e ele não é capaz de julgar ninguém, porque ele sabe o preço que paga para ter o que tem. Então ele é misericordioso, porque sabe que é difícil pagar. Mas o religioso é terrível. Ele tem pecado, finge que não tem e acusa quem tem um maior que o dele. Pode olhar, o cara que diz, excluí mesmo. Põe na frente da igreja, põe a cruz, crucifica-o, crucifica. Pode notar que esse aí é pecador. E dos piores. Porque ele chama a atenção para o dos outros, para ocultar o dele. Tenho aprendido isso, gente. Estou ficando esperto, pastoreando. É assim que funciona. É ou não é? Agora os fariseus chegaram e falaram, adúltera! Adultera, olha aí. Vão matá-la. O pessoal falou, matar. Isso aí. E a dona poderia falar o quê? Nada, ela sabia. Eu já falei isso aqui. A Bíblia diz que todo mundo tem que carregar a sua. É ou não é? Jesus disse, aquele que quer me seguir, tome a sua. Isso, negue a si mesmo, tome a sua cruz. E por que Jesus disse, negue a si mesmo primeiro antes de tomar a cruz? Porque quando você nega a si mesmo, você alivia o peso da cruz. A cruz fica mais leve. Quando você nega você mesmo e aceita as orientações de Deus. O problema é que tem gente botando peso demais na cruz. A Bíblia diz que tem cruz. Todo mundo tem que ter cruz, certo? Quem não tem cruz não tem coroa, porque nós vamos trocar a cruz por uma coroa. Agora a Bíblia também não falou que cruz é. Só falou cruz. Não falou tamanho, nem peso. Então você põe o que você quiser na sua. Eu não é? Eu não ponho na minha, porque quem vai carregar a minha sou eu. Eu não é? Tem gente que vai botando peso na sua cruz. Decisões erradas, desobediência. Aí olha para a gente com a nossa. Eu estou querendo botar uma rodinha na minha. Com amortecedor e tudo para não machucar as costas. Pastor, o senhor é doido? Doido é você que bota peso na sua. Está assim de gente que está tornando sua cruz insupor. Financeiramente, emocionalmente. Tratando mal seu corpo, sua família, seu dinheiro. Trata tudo mal, seu ministério, tudo mal. Depois reclama da cruz. Cruz pesada que Jesus me deu. Jesus nem deu. Ele ainda falou assim, você que está cansado, sobrecarregado, vem até a mim que eu te dou o meu fardinho que é leve. Olha só, se ele falou que é leve, por que eu vou ter que carregar coisa pesada? Tem gente que diz, não, tem que carregar peso, tem que sofrer. Então sofra. É um direito que você tem, mas sofra na primeira pessoa. Eu sofro. Ok? Não sofro na segunda. Nós sofremos porque eu não sofro com você. Não é verdade? É uma decisão que é só sua e não minha. Se você parar para observar, é isso que as pessoas estão fazendo. E transfere as responsabilidades. Porque se você já está sofrendo, é duro demais reconhecer para você mesmo que você sofre por sua. Então a culpa tem que ser de quem? Do pastor, da sua sogra,
da Dilma. Não que ela não tenha culpa. Aliás, ali todo mundo é culpado. É ou não é? Mas não adianta botar a culpa nos outros. Desculpa nenhuma que justifica seu fracasso faz com que o seu fracasso deixe de ser fracasso. Vão apedrejar a mulher e pronto. Por quê? Porque ela fez o que não devia, sabendo. Hoje as pessoas fazem isso, sabe que não pode gastar. Gente, o dinheiro está curto, tá ou não está? Tá ou não está? Tá! O dinheiro, e dinheiro não tolera desaforo. Trata o dinheiro bem. Você tratando bem, ele costuma ir embora. Não é? Trata ele mal, você nem vê ele ir. Você olha para o seu dinheiro e fala, cadê? Sumiu. É assim que funciona. Trata mal o seu dinheiro, trata tudo mal, sabendo. Chegou agora, não dá para gastar, não dá. Chamei minha esposa, falei, querido, te amo. Chamei meu menino mais novo, falei, também te amo. Falei, mas não é hora de gastar. Entende? Vamos lá, ao invés da Coca-Cola, vamos comprar um suco. Ué, gente. Não é? Ao invés de um pacote da Sky completo, vamos lá. Vamos ficar só com... E também não tem esse negócio de fazer gato net não, hein? Pastor, economizei. Ah, fala da corrupção, fala. É ou não é verdade? Você faz parte da quadrilha, é ou não é verdade? É, sim, senhor, você compra CD pirata. Você faz gato. É ou não é? Por isso que eu estou falando, tu está apedrejando os outros, joga essa pedra fora e vai para casa. É assim que funciona, gente. Ela sabia, mas mesmo assim, fez. E agora vai arcar com as consequências. Tem que fazer uma leitura, saber como é que as coisas estão e tomar providências para administrar sua casa, sua família, seu lar. É assim que as coisas funcionam. Será que você não sabe que o que você está fazendo está acabando com o seu casamento? Será que você não sabe? Você sabe. É ou não é? Você acha que mulher tem que ser bem tratada? Mulher maltratada faz o quê? Quer ir embora. Às vezes não vai porque não tem para onde ir. Se tivesse, iria. E você sabe. Pastor, estou numa crise no meu casamento, pastor. Como é que está? Trata bem sua mulher, pastor. Está muito difícil. Estou muito nervoso. Trabalhando demais. Aí não dá. Nem o dia dos namorados deu para comemorar. Você quer o quê? Vai acabando com o seu casamento. A senhora também. Seu marido só tem a senhora. Toda vez que vai procurar, a senhora está offline. Vamos botar a banda larga nisso, minha senhora. Vamos ficar online. Eu não é? Tudo bem que os homens, às vezes, nós nos comportamos de forma... Porque o homem, com esse estresse intenso, eles gostam muito de sexo. A senhora, põe ele um dia no lugar dele. Porque quem está no controle é a senhora. Eu não é? É assim. A senhora chega assim um sábado, faz isso sábado, uma receita. Vai botar seu marido no lugar dele, nunca mais ele vai implicar com a senhora. Com essa palhaçada de ficar pedindo sexo. Escuta o que eu vou falar agora, só para mudar de... que eu até saí um pouquinho do contexto, já volto, já. Comercial aqui agora na mensagem. Presta atenção, pega o seu marido um dia, sábado, 6 horas da manhã e diz assim, amor, pode vir, pega eu aqui que eu estou querendo você. Ele vai falar assim, sério?
É isso aí, vamos lá, garota. E vai embora. 11 horas da manhã do mesmo dia, você fala assim, moço. Ele vai falar, o que você quer? Ele vai falar, que é isso, hoje o negócio tá bom. Vambora, garota. Vambora. 4 horas da tarde. A senhora fala assim, moço. Vem cá, vem. Ele vai falar, gente, Jesus está voltando hoje. E essa super promoção, eu não. Quando for 11 da noite, você fala para ele assim, amor, ele vai falar, o que é? Vem, querida, ele vai falar assim, pelo amor de Deus, menino. O seu brinquedo é de abrir, o meu é de montar, é ou não é verdade? Escuta o que eu estou falando. Pastor, por que você está falando isso de casal? Porque isso aqui também é um culto de família. Escuta, aprende uma coisa. Suas decisões estabelecem para você um nível de colheita. Coloca peso sobre a sua cruz. Se você cometeu erros, esta mulher cometeu. E ela tinha tudo para terminar segundo o prognóstico dos religiosos. E eles não estavam errados, porque a lei dizia que essas mulheres que cometiam esses atos, ou essas pessoas, deveriam ser apedrejadas. E ela se expôs ao risco, pensando que não seria descoberta, mas foi. E agora ela está indo com seus algozes. Ela vai ser morta por pessoas que também cometem erros. Só que seus erros estão obscuros em meio à elucidação do pecado da moça. São chacais e aproveitadores de tragédias alheias, que tripudiam-se em cima dos erros dos outros, se esquecendo dos seus. Quando você paga o preço de uma santidade, e não trate meu bom humor como falta de reverência, porque eu sou muito bem-humorado, mas eu sei que sem santificação, ninguém verá a Deus. Ninguém. Então, meu bom humor, muitas vezes, é apenas uma maneira de expor e atrair a atenção das pessoas. Mas ela está indo. Todo mundo cheio de pedra, fazendo planos, provavelmente, de onde iria atacar. Que legal! Tacar pedra nela. Não, não. Devia ter todo tipo de gente. Devia ter uns adolescentes, meninos, olhando aquilo, falando, taca não, uma dona tão legal, generosa. Também devia ter umas mulheres falando, taca a pedra nessa magrinha, que quer pegar o homem dos outros. Devia ter homem, adulto, dizendo, quero nem me envolver nisso. Devia ter uns idosos também, falando, taca a pedra mesmo. A gente não faz mais nada. É assim na vida. Às vezes tem gente que ajuda você a plantar, mas na hora de colher, vai embora e você colhe. É o que está acontecendo com ela. Ela vai ser apedrejada. Está tudo planejado, está certinho. Estão conduzindo ela, como diz a lei do Moisés, apenas para fora dos muros. Mas no caminho, alguém resolve levar esta moça para Jesus. Alguém tem o intuito, e não é ninguém que deseja salvá-la.
Os religiosos não querem livrar a moça. O que eles querem é prejudicar Jesus. Eles querem colocar Jesus numa situação difícil, levando um caso de flagrante, notório, com uma vasta multidão, em meio às testemunhas oculares. Será difícil? Como Jesus vai fazer? Se Jesus mandar com que eles obedeçam à lei de Moisés e apedrejem, ou venham apedrejar a moça, eles vão matar a mulher depois de falar com Jesus e vão voltar com um discurso para a cidade de que Jesus prega amor, mas foi o mandante do apedrejamento. Se Jesus entra em defesa da mulher e diz: não apedrejem a moça, ele vai ser acusado de blasfêmio, de contrário à lei mosaica, à lei de Moisés, e ele vai ser apedrejado juntamente com a moça. Essa é a ideia. A ideia é, ela vai ser apedrejada. O que nós vamos fazer é ver se nós colocamos Jesus no mesmo pacote. Porque de qualquer maneira ela vai morrer, porque Moisés era a autoridade para eles. Eles não estão indo a Jesus reconhecendo a autoridade de Jesus sobre Moisés. Não! O interesse deles é prejudicar Jesus. E eles levam a mulher até Jesus, conduzida à morte com razão. Não tem ninguém ali, no que diz respeito à sentença dela, ruim não. O que eles poderiam dizer é o seguinte: o pecado dela apareceu, o meu não. Então, para ajudar a encobrir mais o meu, deixa eu condená-la com veemência, que isso parece que eu sou inocente. Mas quando um erro, mesmo sendo consciente, quando você faz algo que prejudica seu casamento, prejudica suas finanças, prejudica sua saúde, prejudica sua vida ministerial, em todas as instâncias, sua vida profissional, ainda há esperança para você e para mim. Porque nós podemos contar com a misericórdia do Deus que servimos. Pois Jesus poderia dizer o seguinte: o que ela fez? Ela adulterou. O que a lei diz que tem que fazer com quem adultera? É apedrejado. Então, não foi isso que ele disse da moeda? De quem é a esfinge? De César. Então, dai a César o que é de César. Só que Jesus, o assunto ali não era uma moeda, não era um imposto. O assunto ali era uma vida, era uma alma, era uma pessoa. E Jesus não vai deixar as coisas ficarem assim. Ele sabe que ela errou. Ele sabe que ela adulterou. Ele não precisa de ninguém para testemunhar sobre isso. Ele sabe que é verdade a acusação que pesa sobre ela. E quando as pessoas lançam a mulher e dizem: essa mulher foi pega no próprio ato adulterado. Ironicamente, eles utilizam a palavra mestre, apesar de não considerá-lo. Mestre, olhe só, o que devemos fazer com esta mulher adúltera em flagrante? Eles não disseram isso. Eles disseram: na lei, Moisés mandou que as tais sejam apedrejadas. Mas e tu? O que o senhor diz dessa situação? Olhe bem. E todo mundo ficou olhando. E aí Jesus demora um pouquinho para responder, mas olha e diz:
Olha, gente, vamos fazer o seguinte. Atire a primeira pedra quem não tiver pecado. Quando ele fala isso, ele tira o foco da mulher adúltera e põe nas testemunhas que viu. Porque a lei de Moisés dizia que a primeira pedra, ou as primeiras, porque não poderia ser uma só, tinha que ser mais de uma testemunha, tinha que ser atirada por quem deu o flagrante. Só que Jesus diz: atire a primeira pedra, você que viu e deu o flagrante, se você não tiver pecado. Como é que é o negócio assim? Tire a primeira pedra. Pensa a turma com a pedra na mão, olhando para as testemunhas. E eles com a pedra na mão, as testemunhas. Ih, caramba. Atire a primeira pedra, somos nós, hein? Ei, filho, não tem pecado, né? Gente, acabei de olhar agora. Eu também tenho. E pior que ele, para ele falar isso, ele deve bem ter alguma informação assim. Amor, respeito. Ih, gente, deu ruim. Primeira pedra, né? Nem tem pedra. Nem tem pedra. Tira a primeira pedra aí, alguém. E fica um olhando para o outro. Quem vai tirar a primeira? Tira aí, gente, para me tacar a minha. Você não escutou, não? Tire você a sua. Você tem? Se a gente tivesse lá, quem é que tacava? Levanta bem a mão. Levanta que está arriscado a gente apedrejar você, mentiroso. Levanta a mão aí para você ver só. Foi aquele alvoroço, gente. O pessoal querendo tacar a pedra. E a mulher está lá, coitadinha. Não sei se estava seminua, sei lá. Sei que Jesus nem olhou, baixou para escrever, para não deixar ela sem graça. E a dona está lá, o pessoal, todo mundo olhando. Vamos tacar, gente, vamos tacar aí. Taca aí para mim tacar a minha. E ficou um olhando para o outro. Por que você não taca? Eu falei, eu não vou tacar não. Ele falou, não tem pecado, e eu também tenho. Falei a verdade, tem. É que eu não estava vendo antes dele falar. Mas foi só ele falar que eu vi. Aí eu também vi. E você também viu. E todo mundo viu. E agora? Agora alguém deve ter falado. Quem teve a ideia de trazer essa mulher aqui? Vão tacar pedra nele, não é verdade? Que a gente queria tanto apedrejar. Não vai tacar não, né? E Jesus, ele baixou assim, ficou quietinho. E foi todo mundo indo embora, ó, com as pedrinhas, jogando fora. Pensa, eu não gosto de falar isso não, mas eu vou falar que o pessoal possa isolar isso e depois me prejudicar. Mas se eu fosse aquela mulher, eu ia fazer assim. Tu tem, né? Tu também tem. Você nem tem cara de quem tem. Mas tem, né? Foi todo mundo indo embora. O texto diz que até os discípulos. Ficou só Jesus. Porque ele era o único que não tinha pecado. E era o único que podia tacar a primeira. Mas ele resolveu estender a mão ao invés de tacar uma pedra. Todo mundo foi embora. Pensa ela quietinha. E ele olhou. Levantou assim, ó. Disse que ele estava escrevendo assim, ó. Fez assim, ó. E aí, minha filha? Cadê aquele povão que estava aqui para tacar a pedra, não sei? Só deixaram as pedras, até para a gente virar um concreto. Ninguém te condenou? Ela falou assim.
Aquele negócio que o senhor falou, gente, o senhor é demais. Jamais ia pensar nisso, primeira pedra. Nunca pensei que a palavra pedra ia me livrar da pedra. Eles também têm. E Jesus deve ter olhado assim. Eles têm, mas eu não. Então não estou de brincadeira com a senhora. Sei que a senhora passou a noite. Eu estava orando, por isso estou aqui. A senhora estava fazendo serviço, por isso que está onde está. E a sorte da senhora é que eu estava no seu caminho. Então eu vou falar uma coisa para a senhora. Ele deve ter falado sério, imagine eu. A senhora toma vergonha nessa cara. Controla esses impulsos da senhora, essa vergonhice. Arruma um homem, casa e vai viver a sua vida. Isso ele falou de outra maneira. Ele falou, vá e não peque mais. Eu imagino ela falando. Outra chance, né? Uma chance igual a essa. Talvez eu não tenha mais. E sabe o que é pior? Que está assim de crente que tem a segunda chance e que é a terceira. Pensando que Deus é otário. Ele é bom, sim. Ele é misericordioso. Essa mulher tinha que estar? Tinha que estar? Porque ela não obedeceu. Mas Jesus deu uma oportunidade a ela de obedecer. Eu não sei onde você está hoje, não sei o que você fez, e talvez você mereça estar vivendo o que está vivendo, porque você cavou o buraco e agora pula dentro. Mas a sorte que você tem é que você e eu servimos um Deus que é bom, e a misericórdia dele dura para... E isso serve para você que está aqui dentro e você que está aí fora. E tem uns pessoal aqui me olhando pela janela também, no escuro, nem estou vendo você. Parece presidiário. Ok? Então eu quero que você fique de pé nesse momento, que eu quero fazer uma oração. Eu queria que alguém do teclado estivesse aqui e diga para quem está do seu lado assim, ó. Você vai atirar a primeira pedra? Fala para ele assim, ó. O culto está acabando. Vá e não peques mais. Fecha seus olhos aí. Fecha seus olhos. Eu quero falar com você que hoje talvez esteja vivendo o reflexo de algo que você mesmo foi o causador. E alguém já sentenciou você de que vai ser assim mesmo, que você errou, e que acabou, e que já era, e que não tem mais jeito. Tem jeito sim. O Senhor entra com providência a teu respeito para te defender. Não permita que Satanás te acuse, que as pessoas sentenciem você. Espere o parecer de Deus. Mas a vida é dividida, não simplesmente entre os que ouvem, mas entre os que obedecem e não obedecem. Para que se expor à situação que esta mulher estava, se você pode se livrar das coisas ruins em obediência à palavra de Deus? Mas se você hoje precisa de uma intervenção divina, você gostaria que Jesus entrasse na sua vida para te defender de Satanás, te defender da crise, te defender do mal, e às vezes te defender até de você mesmo. E você nesta noite quer dizer, eu quero ir para casa com Jesus. Entra na minha vida, Pai, muda a minha história. Se tem alguém aqui hoje, aqui dentro ou aí fora, que deseja voltar para os caminhos do Senhor, tomar uma decisão, assumindo muitas vezes seus erros e as consequências que está colhendo, mas deixe Jesus entrar na sua história e um milagre vai acontecer. Se nessa noite tem alguém aqui que quer voltar para os caminhos do Senhor ou recebê-lo pela primeira vez, levante sua mão onde você está. Eu quero orar por você. Isso ali tem uma pessoa. Tem mais alguém? Faça assim. Isso aí na galeria tem alguém? Se tiver, faça assim, ó. Aí na galeria. Aqui embaixo tem mais alguém? Aí fora, vê se tem alguém. Se hoje você deseja tomar essa decisão, saia do seu lugar e vem aqui à frente.
eu quero orar e eu quero tocar em você. Vem para cá. Nós estamos ali, faltam 3 minutinhos. Vem para cá. Você que está tomando essa decisão. Isso, vem para cá. Essa é a sua noite. Volte. Isso. Glória a Deus. Isso, vai ter alguém para te receber aqui. Saia do seu lugar e vem para cá. É uma noite de salvação também. Venha. O Senhor entra com providência a teu respeito. Tem alguém aí fora? Visualiza se tem alguém aí fora levantando a mão. Se tiver, traz para cá. Vai chegar até aqui. Isso. Glória a Deus. Tem mais alguém? Faz assim, eu te espero. Tem alguém aí fora? Sinaliza para mim alguém da porta aí, se tem. Não? Não, ok. Tem mais alguém aqui? Que Deus te abençoe. Que Deus te dê forças para fazer o que é certo. Em nome de Jesus. Pastor Paulo, o pastor vai estar orando, encerrando essa reunião. Meus amados irmãos,